apresentação do texto de Isabel Considera, Como Ler a Escrita de Freud, o Esvar Sousverden, e com a participação dos colegas Ana Costa e Maurício Malisca como comentadores em relação ao texto de Isabel e de Freud, e articulado com os comentários de Lacan, com as articulações de Lacan. Quero, desde já, agradecer a disponibilidade de Ana Costa e Maurício Malisca para este evento. Vou aproveitar para convidar aqueles interessados na formação em psicanálise para a abertura das atividades da Praxis, que será no dia 7 de março, com a palestra A Escola, o Desejo e a Realidade, com Iaci Torres Pádua. O programa já se encontra disponível, né? Então, aqueles que ainda não fazem parte da nossa mala direta e que queiram receber o programa, eu vou pedir que coloquem seu e-mail no chat, né? Nós contaremos com algumas atividades, as várias atividades da escola, e então, vocês poderão receber o programa. Voltando ao nosso encontro de hoje, Encontro para Ler e Articular Freud e Lacan, que é um dispositivo que pensamos para discutir em interlocução com colegas de outras escolas questões cruciais no do campo da psicanálise. O texto que trabalharemos hoje, como já disse, será Como Ler a Escrita de Freud, o Esvar Sousverden, de Isabel Martins Considera, que se encontra no livro Tempo e Transmissão da Psicanálise, que se diga. O dispositivo de trabalho terá 3 etapas. Uma mesa composta por Isabel Considera, Ana Costa e Maurício Malisca. Isabel terá um tempo de apresentação do texto de 20 minutos e Ana Costa e Maurício Malisca comentários, como desejarem, em torno de 10 minutos cada um. Depois abriremos a discussão ao público, e com uma rodada de perguntas e volta para a mesa responder. E assim, sucessivamente, enquanto tivermos tempo. Farei uma breve apresentação de cada um dos palestrantes de hoje. Isabel Considera, autora do texto em discussão, é psicanalista, membro da Praxis Lacaniana Formação em Escola, inscrita na Fundação do Campo Lacaniano em Buenos Aires, autora do livro Tempo e Transmissão da Psicanálise, que se diga, da editora Alternativa, e de vários artigos publicados em revistas e livros nacionais e internacionais. Ana Costa é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, APOA, autora, entre outros, dos livros Litorais da Psicanálise, da editora Escuta, Luz de Tempo, Ato e Repetição, também da editora Escuta. Maurício Eugênio Malisca é psicanalista, membro da Maêutica Florianópolis, instituição psicanalítica, doutor em Linguística e Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de psicanálise na Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e membro do Cercle de Recherche Internacional Voix-Analyse, CRIVA. Meu francês não é lá muito bom, tá, gente? Bom, feitas as apresentações, passo, então, a palavra a Isabel. Isabel, você quer que te avise com algum tempo ou tudo bem? Quero sim, que aí você me avisa com 18 minutos e eu concluo. Tá bom, tá ok. Tá bom? Então, boa noite a todos, a quem eu ainda não dei, e estou contente de estar aqui, e queria agradecer a todos a presença, especialmente a Ana Costa e Maurício Malisca, colegas que se disponibilizaram a trabalhar conosco. Então, eu estou numa interessante situação, porque esse texto ele é de 2012, ele foi feito por uma jornada da Praxis, e eu estou numa situação que eu nunca estive antes, de apresentar um texto outra vez, né? Um texto meu outra vez, depois desses anos, né? 2012, 10 anos que o texto tem. Então, o que eu fiz? Eu destaquei do texto 4 pontos, que eu achei mais importantes, e vou discutir aqui com você, para depois nós discutirmos, né? Depois. Esse trabalho
ele gira em torno de uma questão eixo. E qual é? Né? É uma questão eixo em relação à qual o trabalho faz um movimento circular, passando por diferentes níveis de abordagem em termos de alguns impasses e paradoxos a atravessar. Essa questão eixo diz respeito ao eu. Qual é o eu? O que se trata nesse eu? Que deve advir lá onde isso era. Da famosa formulação freudiana, wo es war, so ich werde, lá onde isso era, o eu deve advir. Que eu? As leituras e interpretações que os psicanalistas fizeram ao longo do tempo dessa formulação freudiana são muitas. E essas leituras dos psicanalistas não deixam de desvelar, de mostrar os diferentes posicionamentos dos sujeitos em questão frente aos impasses e paradoxos lógicos aí localizados e que dizem respeito ao falo enquanto significante, seja em relação à função fálica, em termos do real do gozo fálico, seja enquanto em relação ao lugar lógico da castração, que é anotado por Lacan como menos fi. Um primeiro ponto, então, que eu retirei do texto, que eu destaquei para falar aqui, diz respeito a uma aspiração oceânica que é bem dominante no ser humano, a de que o eu possa vir a ter um domínio total da linguagem. Esse fascínio que levaria a um ideal tentador, que seria de alcançar um ser para um eu muito poderoso e dominante. Essa aspiração fascinante se liga à crença em ideais pervertidos, como, por exemplo, que o saber e a verdade pudessem se completar, que não houvesse falta entre saber e verdade. E é pelo fascínio que esses ideais produzem que nos deixamos explorar pela sociedade capitalista neoliberal e que os paradoxos e enigmas próprios da existência do inconsciente são eliminados nessa sociedade. Esta aspiração oceânica vai na direção de tampar a fenda pela qual o inconsciente pulsa, vai na direção contrária à do Estatuto do Inconsciente freudiano. Numa análise, a verificação de como essa aspiração insiste e resiste vai muito longe. E por isso mesmo que há diferentes acessos por onde interrogar até onde isso vai, essa aspiração. Por isso mesmo, também há diversos paradoxos a atravessar. Nesse texto, eu tento mostrar e discutir alguns desses acessos e dessas passagens lógicas. O fato é que é só numa análise que se verifica o quanto esse tipo de aspiração de tornar tudo consciente, ou seja, de acabar com o inconsciente, e uma aspiração que vai no sentido contrário ao desejo de Freud, o quanto isso é resistente. Verificar o quanto isso retorna de diferentes maneiras e em diferentes níveis é um ponto crucial. Por que é crucial? Porque essa verificação, em seu limite, chegado a um limite, é um ponto de chegada que defronta o sujeito com o fato lógico de que o encaminhamento de uma análise é ético e não ôntico, e que a perspectiva ontológica é sempre uma tentativa de encobrir a divisão do sujeito, quando está em jogo o inconsciente. Essa verificação, que só se faz em análise, também é importante porque as forças empregadas pelo laço social do discurso vigente para encobrir a fenda e apagar a divisão do sujeito do inconsciente são poderosas e avassaladoras. Por exemplo, o poder de ilusionismo do capitalismo, ao prometer acomodar e dissolver o mal-estar, conduzindo a uma ideologia da felicidade e produzindo a destruição de laços sociais, vem da aspiração, da enorme aspiração por esse ideal de poder. Fato é que, enquanto Freud e Lacan situam o mal-estar estruturalmente a partir do fato de que somos seres falantes, sexuados e mortais, e propõem
o desenvolvimento discursivo como uma necessidade lógica para a época que vivemos, o capitalismo neoliberal, que, ao contrário, tem necessidade de subdesenvolvimento discursivo para o seu desenvolvimento, ao contrário do que Freud e Lacan propõem, promete eus poderosos dos senhores modernos, burgueses ferozes, mais arrogantes e intolerantes que qualquer senhor antigo. O capitalismo promete vamos dizer assim, promete uma felicidade pelo fato, né, de poder terminar com o mal-estar, uma felicidade que terminaria com o mal-estar. E promete isso pela multiplicação de especialidades e especialistas, os experts, que oferecem modelos de como proceder para nosso prazer total e pleno sucesso. Os efeitos desse discurso capitalista que vige, ao mesmo tempo que obtura a divisão do sujeito, indica que a questão da castração como uma lógica está fora-concluída. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que destaquei do texto é a discussão do que pode advir como ser do eu em relação à estrutura. A estrutura enquanto o ato analítico precisa atingir a esse gozo na estrutura. Ou seja, no ato analítico, trata-se de atingir a estrutura em termos desse gozo do ser do sujeito que resiste, que volta, que retorna como objeto pequeno a, no lugar do menos fim que indica a castração. Volta como modo de evitação, de evitar a castração e encobrir a falta. Temos aí nesse lugar, em relação à estrutura e ao gozo, uma zona escorregadia em termos de gozo, e que é relativa à estrutura, que, nesse ponto, tem uma dominância, num primeiro movimento, de um gozo masoquista que resiste e evita tomar o inédito de Freud, em sua radicalidade. Evita o que Freud propõe em termos de um novo laço social e de um outro discurso pela delimitação de um campo operativo próprio da psicanálise, conforme Lacan aponta e desenvolve as bases e fundamentos em seu ensino. No texto, para localizar estas problemáticas em relação a esse gozo na estrutura, gozo relativo à estrutura, tomei a diferença entre o encaminhamento do saber em Descartes e em Freud. Podia ter tomado essa diferença de outras maneiras, porque Lacan desenvolve esse tema de diferentes maneiras. Por exemplo, entre Hegel e Freud em relação a Freud e ele, Lacan. Por exemplo, entre Kierkegaard e Freud, entre Piaget e Freud e muitos outros. Sempre esse ponto de diferença que coloca algo de Freud em diferença em relação a uma predominância em termos do gozo. Então, entre Descartes e Freud, que foi o que eu escolhi tomar no texto, nesse ponto relativo ao gozo na estrutura, a diferença a situar diz respeito a que, se num primeiro movimento é Descartes, com seu ato de duvidar de todo saber, e nesse ato, dessa dúvida, ele faz entrar a ciência moderna, dando início também aos escritos da lógica matemática moderna, com isso, Descartes instaura esse sujeito dividido. Ao duvidar de todo saber, ao pôr a dúvida, ele instaura esse sujeito dividido. É, portanto, certo que, sem o ato cartesiano, Freud não teria como ter descoberto a ciência que diz respeito ao inconsciente. Portanto, é a ciência moderna que instaura o primeiro movimento da divisão do sujeito. Mas acontece que tanto Descartes como o próprio encaminhamento da lógica matemática moderna encobrem essa divisão que instauram, encobrem num segundo tempo. É por esse ponto inicial comum à ciência e à psicanálise que Lacan nos diz que a psicanálise precisa acompanhar de perto a lógica matemática moderna, a escrita da ciência, porque é certo
que a resistência matemática do discurso vai além da resistência histórica do sujeito, como mostra o próprio Freud com o resto inanalisável com que ele se depara em 1920, no Além do Princípio do Prazer. Trata-se, em 1920, de um acontecimento em relação à estrutura, momento em que, para Freud, a estrutura é atingida pela irrupção de um gozo, que ele situa como reação terapêutica negativa e sentimento inconsciente de culpa. Freud se encontra com um resto inanalisável, com a rocha da castração, com a rejeição ao feminino, e é em relação a esse resto inanalisável que Lacan vai inventar o objeto pequeno a, que, enquanto mais de gozar, permite operar com o gozo em relação à estrutura discursiva que Lacan vai chamar o real da experiência de análise. Fica constatado que é por falar, por ter seguido falando em transferência, que o ser falante chega a produzir esse resto inanalisável, resto da operação significante em relação tanto à divisão do sujeito como à barra no campo do grande outro. O resto inanalisável em Freud e operador em Lacan, em termos do objeto A, abre para o campo do gozo, que é um campo pulsional com suas derivas, porque, pelo fato de que falamos, não temos como não produzir gozo. Portanto, é num campo de gozo, campo discursivo, que Lacan queria que se chamasse campo lacaniano, que as operações em análise ocorrem. A partir deste momento, podemos fazer uma diferença entre o que se entende por ser humano e ser falante, porque neste nível da questão, a respeito do eu há de vir lá onde isso era, o ser falante sabe que não tem como se isentar dos efeitos da linguagem, que é dominado por ela e que não tem como dominá-la. Ele sofre seus efeitos. Ele existe lá onde não pensa e pensa lá onde não existe. Lacan atravessa 4 escalas em relação ao cogito cartesiano para situar 3 operações em relação ao ato analítico: a operação da alienação, a operação verdade e a transferência. Essas operações, que têm a ver com o ato analítico, escapam ao registro do pensamento, por estarem em relação à estrutura, né? Por isso, são relativas ao ato analítico, que precisa atingir a estrutura. Isso quer dizer que o ser falante encontra limites para a falsa esperança de alcançar o ser, encontra um limite aí, né? Já que a essência do sujeito é o encontro com a falta, como menos fi, pelo eixo da verdade e do inconsciente, e o reencontro com a perda como objeto pequeno a, pelo eixo da alienação e das pulsões do isso. Então, não há si mesmo do sujeito. E é com essas 2 faltas, o fi, o menos fi e o pequeno a, que se opera na análise. Aqui, no nível do que Lacan vai chamar o real da experiência da análise. Um outro ponto, o terceiro que eu peguei, vai dizer respeito ao impasse e ao paradoxo abordado no texto em termos da questão da letra ser primária em relação ao significante. Problemática que também... Bom, essa problemática só se situa também a partir da lógica matemática moderna, porque, como Lacan diz e demonstra, só é possível haver escrito a partir do momento em que há lógica. Esse ponto é outro paradoxo, porque os escritos, a partir dos discursos, Lacan diz que não são legíveis. Os escritos são ilegíveis. Um escrito não é para ser lido. Um escrito exige que se insira nele a fala. Dos escritos, o que se extrai é um dizer. E isto mesmo, diz Lacan, prova que não há metalinguagem, já que os escritos não representam as palavras, mas, ao contrário, as criam e repercutem-nas. O que se lê, diz Lacan, a leitura, não está em relação aos escritos, já que são ilegíveis. A leitura vai dizer respeito a ler
a estrutura em suas impossibilidades. Neste nível da questão, Lacan diz que o desenho da letra do escrito é rasura de nenhum traço que lhe seja anterior. Trata-se, nesse ponto, de distinguir a fronteira que separa territórios de um outro tipo de fronteira que diz respeito ao literal fundado no litoral. A letra, enquanto faz da literalidade litoral e não divisão de fronteiras, permite dizer que é necessário, numa análise, a forçagem para escrever a relação sexual, porque o que se escreve a partir dessa forçagem em análise, a forçagem dessa escrita, é a não-relação. Permite dizer que é preciso desfazer com palavras aquilo que foi feito com palavras, que é preciso fazer isso numa análise. Trata-se, então, Isabel, 2 minutos. Tá, vou terminar no terceiro. Trata-se, então, de um outro ponto de apoio para a perda do sujeito, diferente do traço unário enquanto significante. Trata-se de um apoio num céu constelado de significantes, como Lacan trabalha no Seminário 18, com as questões que traz da escrita chinesa e japonesa. Isso leva ao que, no ser falante, diz respeito ao que Lacan chama de a língua, escrito tudo junto, la langue em francês, que é de domínio onomatopaico e tem a ver com o real do gozo em cada falante. Bom, o quarto ponto, que eu também trouxe, mas não vai dar tempo, e fica depois, se alguém quiser perguntar, de respeito... Ainda tem 1 minuto. Tá, a formulação lacaniana, que Lacan diz assim, faz essa formulação, que da posição do sujeito, somos sempre responsáveis. Mas que responsabilidade seria essa se o sujeito é dividido e é sempre ultrapassado por seu ato, não pode reconhecê-lo como seu, e, em relação ao ato, o que lhe resta é testemunhar, como indica o passe. Bom, aí eu faço uma série de conjecturas em relação a que é preciso ler, né, essas impossibilidades na estrutura, e coloco que vai ter uma questão seguinte em relação a esse ponto, que, por um lado, né, em relação ao real da experiência da análise, há uma resposta sintomática, aquele sintoma com H, né, ao inconsciente freudiano. E isso é um real, porque, na verdade, o sintoma ele não se cura, ele vai se transformando, né? E o sintoma é o que a gente tem mais perto de alguma coisa que indica algo do sujeito. Pelo lado do desejo, o que se funda é uma ética, que tem a ver com praticar em relação a esse impossível, né? Aí se situa uma ética que tem a ver com o desejo, que é diferente de outras éticas, inclusive da ética que busca a questão do bem e do mal. Bom, nessa perspectiva, não há identificação possível nesse ponto vivo da divisão do sujeito, e é essa impossibilidade de identificação em relação à causa do desejo que qualifica a ética da psicanálise enquanto uma prática. Nesse ponto, o sujeito é desigual a todo mundo e a si mesmo. Nesse ponto, qualquer inocência está prescrita, e nada isenta o sujeito da responsabilidade do que resta por vir. Bom, uma mudança possível aí, em termos do gozo, que é estrutural, é poder sair dessa posição masoquista do gozo, né, em termos de colocar de uma outra maneira, já que o gozo vai decidir a prática, né? E, dessa maneira, diante desse último paradoxo, não há mais a quem imputar nem a responsabilidade pela falta, nem tampouco querer responder de uma maneira que possa dar conta delas, né? Como se fosse culpado, conta da falta. Né? Só que isso mesmo, essa situação mesmo, e nada isenta o sujeito de sua responsabilidade em relação ao que resta por vir. Foram esses 4 pontos, gente. Bom, obrigada, Isabel. Eu vou passar a palavra agora para a nossa colega da APOA, Ana Costa. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, para conversar, trabalharmos esse texto da Isabel e também com o Maurício, né? E
eu quero agradecer muito esse convite e saudar a criação desse dispositivo, que eu achei muito interessante, né? Essa circulação, vamos dizer, entre colegas de outras instituições, e a possibilidade também, né, de discutir esse texto da Isabel, né? Porque eu saúdo esse texto, ele chega, a Isabel diz que tem 10 anos, e, claro, a forma como ela abordou, então, destacou esses 4 termos, também diz de algo que, né, que também é efeito desse tempo, né? Mas esse texto, a discussão sobre esse texto chega num tempo que é essencial para retornar à leitura e consequência da frase freudiana, né? Acho que nosso tempo é muito, digamos, a discussão e o debate dessa frase me parece que vem num momento muito preciso. E a leitura que a Isabel faz no texto também muito precisa em toda a articulação do texto, e também com os elementos que ela acrescentou agora na fala dela. Também, outro ponto que ela abordou no início, me parece que permite uma crítica de tudo que hoje se faz em nome da dita psicanálise, né? E é curioso, porque, vejam só, ela faz sucesso no mercado de saber. Isso é uma dificuldade, porque é o mercado de saber. Mercado de saber, tal como Lacan nomeou, né, enquanto mercadoria. É curioso constatar que, de alguma maneira, uma espécie de, entre aspas, didática irreconhecível retorna pela porta dos fundos, uma promessa essencialista de construir um ser analista, pela via do aprender. Esse caminho do ôntico que a Isabel transita criticamente no texto. Esse texto não só aponta as leituras imprecisas que já foram feitas da frase freudiana, Isabel falou, né, há pouco, em que esse ir que adviria, prometeria, né, uma liberdade daquilo que submete, como lembra a radicalidade de levar até o final um percurso de análise, o reconhecimento dos paradoxos implicados na referência ao desejo. Paradoxos não dispensáveis, claro, porque paradoxo não se resolve, né? Eu quero destacar os assinalamentos no texto das relações entre impasse do desejo e esses paradoxos, né? Que vão orientar as relações entre a lógica e a ética. É possível situar isso a partir, por exemplo, né, das demandas em análise que colocam em causa uma aspiração ôntica, seja, visam a constituição de um ser, como demanda, por exemplo, de ser analista. O fio do trabalho analítico, pelas voltas da demanda, vai encontrar o que situa o impasse do desejo, na medida em que algo do sintoma é irredutível, como Isabel já falou, porque indica que sintoma, né, também, nessa passagem, indica que o sintoma é também satisfação, né, outra satisfação, mas que também satisfaz algo, né, a questão do gozo, como situa Lacan. E aqui vamos encontrar o que Lacan nomeou, né, paradoxos do supereu, que também orientam, né, passagens do texto de Isabel, porque no texto ela entra em cheio nos desdobramentos da moral e da ética, situado nas perguntas iniciais do trabalho dela, né? E o que é esse deve da frase, que parece colocar em causa uma espécie de imperativo? Em algum momento, né, em outros trabalhos, já me detive bastante na frase do Seminário da Angústia, que diz: toda moral, em seu princípio, deve ser buscada do lado do real. Eu vou desdobrar um pouco essa questão como contribuição no debate, que é algo que está né, situado no debate em relação ao texto. Partindo do texto freudiano, em que essa frase está indicada no texto de hoje, vamos encontrar a referência que Freud faz a Kant.
Em primeiro lugar, preciso lembrar, Freud não diz diretamente, que o aproximar o supereu ali em Kant, ele não estava sugerindo as mesmas consequências estabelecidas no texto kantiano. A aproximação que Freud faz é bastante lateral. Ele reconheceu que, assim como em Kant, não seria necessário um agente externo que proibisse o incesto, porque o sujeito internalizaria, né, a proibição no final do complexo de Édipo, a posição freudiana. Mas as consequências, né, não são as mesmas que em Kant, porque conflito inconsciente produz sintoma. A lei kantiana exclui conflito inconsciente, parece banal lembrar, mas às vezes é preciso. Então, logo, o sintoma faz o universal kantiano produz uma falha nesse universal, que faz com que o lugar do pai, por exemplo, sempre fracasse como agente interditor, o que é consequente com a proposição freudiana do mal-estar na cultura. Lacan, de outro lado, traz uma diferença em relação a Freud, na medida em que coloca a castração na entrada, não somente na saída da análise. No entanto, é muito sutil, porque esse reconhecimento à castração só se dará na saída, e é aqui que intervém a lógica, nos diferentes tempos, por exemplo, nos tempos lógicos do percurso, pelas voltas da demanda, e como consequência se coloca a posteriori, né? Topar com a castração como resultante de senos falantes, ou seja, da submissão à linguagem, só se opera, digamos, na saída da análise. Então, eu volto à frase do Seminário da Angústia que eu tinha destacado: toda moral deve ser buscada, em seu princípio, do lado do real. Deve ser buscada. Então, volta aqui o deve, da frase freudiana. O princípio de que Lacan parte está desenvolvido no Seminário sobre a Ética. O que ele desenvolve lá vai ligar essa frase do Seminário da Angústia. Situa a proposição do Dasdim freudiano como um interior excluído que funciona como este, né? É bastante destacado nas leituras lacanianas, ali onde o sujeito não se reconhece. Então, nesse movimento mebiano dentro e fora. Ou seja, um ponto de real que inscreve ao mesmo tempo furo no corpo, que diz da insuficiência da representação imaginária, tanto quanto é impossível na satisfação pulsional. Esse furo se superpõe a um furo na própria linguagem, que não consegue produzir significantes que esgotem a insistência de um real. Dasdim, nesse momento para Lacan, né, o Seminário da Ética, é o ponto do real de onde provém a referência à lei. E que lei é essa? É o supereu? Também, mas um supereu lacaniano muito paradoxal. Por isso, essas questões do paradoxo. Algumas intervenções de Lacan visam essa referência que Freud fez a Kant. Está no texto em que ele faz uma junção de Kant com Sartre, citando ali também um impossível do lado do universal abstrato, quanto o impossível de um gozo absoluto do corpo. Então, Lacan parte do real como impossível para situar de onde vem a referência à moral. E aqui se encontra um dos paradoxos do supereu, na medida em que se desdobra na diferença entre mandamento e lei. O mandamento carrega um texto que contém em si mesmo, um enunciado do impossível. No caso mais 2 minutos. Ah, tá bom. Enfim, vou pular alguma coisa. Então, no caso da neurose, o mandamento vem no lugar do engano do grande outro, né? Freud, né, e seus casos clínicos. Então, nessa questão do mandamento, o que entra em jogo é o gozo fálico recortado por uma linguagem. Nada de universal, singular, insuficiente, porque o furo que o real produz insiste na deriva da linguagem. O que interrompe, então, o infinito das associações, ou seja, um fim de análise, né? É isso que o texto da Isabel visa, expresso no seguinte parágrafo. Bom, a formulação vous war, so ich werde, enquanto uma ética que rege o fim de análise, precisa ser tomada numa constante confrontação com uma impossibilidade lógica em relação ao real da experiência da análise. Real em relação ao que cada um descobre em análise, está preso de forma particular, na qual não pode se reconhecer, senão sintomaticamente. Ela assinalou isso. Então, vou pular algumas coisas. Outra coisa que eu quero destacar
né, a questão da lógica que implica o sujeito no ato. No ato, situa o tema da resistência, numa proposição de Lacan difícil de aprender, e que ele nomeia de resistência matemática. E a Isabel falou disso agora. Ele desenvolve isso no saber do psicanalista, né? E ele traz o exemplo da dificuldade que tem alguns de aprender matemática. É situado ali o que podemos reconhecer, esse ponto de real na estrutura e que entra em causa na lógica matemática. Isso vai estar completamente articulado ao ato e vemos Lacan situar isso desde muito cedo na proposição, por exemplo, do tempo lógico, retornando a ele ao longo do ensino, como no seminário mais ainda, por exemplo. Lacan revisita o tempo lógico para situar uma função da pressa, falando da pressa, do lado do objeto A, o objeto apressado, né, como diz Lacan. Ou seja, que fica preso num impasse entre o um maiúsculo e o grande outro. Esse impasse diz respeito aqui entre dois, citando Lacan, há sempre um e grande outro, o um e o A minúsculo, e o grande outro não poderia ser tomado como um. Então, esse é o impasse, vamos dizer. Né? E aqui é que ele situa como a escrita joga com algo de brutal, na medida em que nela se pode tomar todos os uns que se quiser e continuaremos no impasse. Ou seja, chegando ao impasse da questão do desejo, e é onde Isabel vai citar o tema do ato. Bom, eu concluo, tinha outro parágrafo da Isabel que eu ia citar, mas, bom, eu vou concluir aqui situando outra posição em relação ao objeto pequeno a, colocado pelo efeito da entrada do discurso do analista nos giros do discurso. É aqui que entendemos por que Lacan eliminou o termo formação analítica, né? Se vocês lembrarem um texto dele sobre o passe, ou seja, a questão da didática. Retomo isso porque no início falei, né, do nosso tempo. Concluo essa questão porque penso ser o grande desafio contemporâneo de como, no mercado do saber, uma didática retorna pela porta dos fundos. Bom, era isso. Muito obrigada. Muito bom. Eu vou passar, então, para o Maurício, né? Olá, boa noite. Então, inicialmente, muito obrigado aos colegas da Praxis pelo convite. Recebi o convite com muito prazer, que chegou através da Antônia, né? Então, é um prazer estar participando desse dispositivo extremamente rico e interessante. Um prazer estar também com a Ana Costa, né, nossa colega da POA, e com todos que estão aqui conectados, né, para a gente poder discutir um pouco esse rico texto da Isabel. Eu fiquei um pouco apreensivo agora nos últimos minutos que a minha internet caiu e eu perdi boa parte do que a Ana Costa falou, infelizmente, mas agora parece que restabeleceu. Mas vamos lá, espero que não caia, só para avisar. Bom, então, o texto da Isabel, ele realmente abre muitas leituras e possibilidades, como ela mesma também inicia o texto comentando, né, que esse aforisma, né, freudiano também abre mil formas de ler e trabalhar, né? E isso que a Isabel diz, né, que um texto não é para ser lido, né, é para ser falado, é também o que ela faz agora na apresentação, né? Ou seja, entre aquilo que eu li e aquilo que eu escutei, aqui hoje tem uma diferença, tem um novo olhar aí, uma nova voz que é dada ao texto, enfim. Então, eu fiquei um pouco... Enfim, eu preparei minha fala em cima daquilo que eu li, e aquilo que eu escuto agora me acende novos horizontes, mas que eu não vou ter tempo de comentar, e até porque necessitaria uma elaboração também um pouco maior em cima dessas questões que a Isabel traz. Bom, eu vou me ater basicamente a 2 pontos do texto, um texto riquíssimo, como eu disse, mas em 2 pontos específicos, que é justamente esse do aforismo aí, de Freud, né? De pensar esse lá, né? Ou onde estava o isso, né? Esse lá, esse onde, né? Que, bom, é um advérbio de lugar, mas que remete a um topos, né? Remete a um lugar, né? E aí me parece já toda uma perspectiva topológica de Freud, e que depois Lacan vai muito bem explorar,
né? Então, quer dizer, uma leitura topológica desse lá, desse onde, né? Porque quer dizer que ali estará o sujeito, né? Então, em que lugar esse sujeito se situa, né? Algo que a Isabel explora também no texto, quando ela traz Lacan nessa questão de lá onde eu não sou e lá onde eu não penso, né? Então, lugares diferentes, aí topologias diferentes, essa topologia do próprio aparelho psíquico, né? E aí, justamente esse lugar onde o sujeito vai advir, né? Ali nesse lugar estará um sujeito, né? Ali nesse lugar né, vai estar um sujeito. E aí me parece interessante, das várias vezes que Lacan aborda, né, esse aforismo, me parece interessante nos escritos, página 418, que é quando ele traz justamente esse wo es war, né, o es. Es, que é o isso, então, né, pessimamente traduzido pelo id, né, via os ingleses e a coleção da Imago, mas esse es que é o isso. Mas o es é também onde ele vai explorar a homofonia com a letra S, né? A letra S, que uma abreviação de sujeito, pronunciada em francês, pronunciando a letra S, fala S, né? Então, essa mesma homofonia. E aí a gente já vê desde muito cedo também um Lacan atento às homofonias da língua, um Lacan jogando com essas homofonias, extraindo uma tradução que não é uma tradução via significante, via palavra, mas via o próprio som, essa homofonia. Porque ele vai ler esse es justamente como sujeito, né? Então, quer dizer, que ali nesse es, que é o isso, também está o sujeito, né? Aquilo que a gente vai observar lá no esquema L, nos dois eixos, né, que cortam o esquema L, no eixo do imaginário nós temos o eu e o outro, né, o A e o A'. E no eixo do inconsciente nós vamos ter o grande outro e o sujeito, né? E justamente do lado do S do sujeito, entre parênteses, ele coloca o S, né? Então, algo que durante muito tempo eu fiquei assim, bom, mas por que tem aí o sujeito, o S, e entre parênteses o S, que é o isso, né? Então, justamente para dizer que ali nesse lugar do isso, ali nesse lugar estará o sujeito, né? Eu não quero usar o termo advir, porque ele vai dizer uma outra coisa sobre o advir. E o isso também, se o lá, o onde aponta para um lugar, um advérbio de lugar, o isso já é um pronome demonstrável, né? E um pronome é justamente aquilo que está no lugar do nome, né? É aquilo que representa um nome, né? Então, o isso como esse pronome demonstrativo, né? E talvez pensar que o sujeito, no momento em que ele ali está, ele já não é mais um pronome demonstrativo. O sujeito me parece algo que tem nome, né? E não isso que está no lugar do nome, que é o pronome, e ainda mais demonstrativo, né? Então, acho extremamente interessante pensar que isso é o sujeito, um sujeito que ainda não é sujeito, um sujeito que deve tornar-se. Aí é o ponto também que eu estava evitando usar a palavra advir, porque justamente nos escritos o Lacan vai dizer ali o sujeito deve tornar-se, ou devo tornar-me. E ele vai dizer, não é sobrevir, nem tampouco advir, mas esse vir à luz, né, numa tradução que ele coloca na página 419, na nossa edição dos escritos, né, edição brasileira, ali onde se era, é meu dever que eu venha a ser, né? Então, essa ideia do tornar-se é o segundo ponto que eu gostaria de enfatizar, que eu acho extremamente interessante esse tornar-se, porque o tornar-se remete a uma transformação.
uma transformação que a gente pode entender em duas vertentes, tanto na vertente da constituição do sujeito, como na vertente da própria direção da análise, da clínica. Ou seja, na constituição do sujeito, no sentido que, sim, isso que ali está, ali deve tornar-se o sujeito. Então, quer dizer, ali devo me tornar esse sujeito. Então, um movimento de transformação que está no cerne da própria constituição do sujeito. E também a gente pode pensar essa transformação como próprio do percurso da análise, né? No sentido que a análise conduz a uma transformação. É de uma transformação que se trata numa análise, é de uma transformação do gozo, por exemplo, né? Desse gozo ligado ao sintoma, que ele possa ser, de algum modo, um gozo sintomático, né? Com o TH, né? Então, nesse sentido, essa transformação como algo que, nesse tornar-se, né? A própria Isabel trouxe agora na exposição dela, né? Que ela diz que o sintoma não se cura, ele se transforma. Sim, e é disso que se trata a clínica psicanalítica, dessa transformação, desse tornar-se, que para mim isso é a cura, né? Até se a gente pensar na palavra cura como uma metáfora, por exemplo, do queijo, quando você faz um queijo, né? Do leite, você faz o queijo e o queijo está pronto quando acontece aquela cura do queijo, né? Ou seja, quando ele fica dias lá até a secagem, né? A cura. Então, o queijo não é o leite. Se o leite se transformou num queijo, agora ele é queijo, ele é outra coisa, ele não é mais leite, né? Então, quer dizer, se pensar essa cura do queijo, né, como essa transformação, ele é outra coisa. Então, eu acho interessante o termo cura, não é um termo para ser abandonado, nem tampouco para levantar aquela coisa de que a cura vem por acréscimo. No seminário 10, Lacan diz que muitos analistas lavaram as mãos com isso, né? Nessa história... mais 2 minutos, tá? Ok, obrigado. Nessa história de que a cura vem por acréscimo, muitos analistas lavaram as mãos, ou seja, esse acréscimo sempre procrastinado, né? E no seminário 10, Lacan vai dizer, é nosso dever ético fazer com que o paciente melhore. Ele usa termos, não sei se é exatamente assim, mas termos bem assim, curto e grosso. É nosso dever ético fazer com que o paciente melhore, né? Então, me parece essa transformação. E aí, então, eu vejo que, nesse sentido de pensar e se tornar-se como, não no movimento da constituição do sujeito, mas no movimento da direção da cura, é interessante. No sentido que ali eu devo de tornar-me uma outra coisa. Então, quer dizer, o movimento da análise e tal é para tornar-me uma outra coisa. Que é aquela, me parece, essência não é um bom termo, mas aquela ideia principal do Lacan, quando ele diz que uma análise gera um analista, né? Ou seja, que ao final da análise se produz um analista. Então, houve um tornar-se, né? Uma transformação da posição do analisante para a posição do analista. A posição subjetiva, evidentemente, não estou falando de profissões, né? Ou seja, de sair de uma posição de analisante para a posição do analista. Então, esse tornar-se, né? E aí a Isabel aponta muito bem a questão do ato analítico para isso, né? Ou seja, o ato analítico como sendo esse elemento fundamental na condução desse tornar-se, né? Dessa condição de sujeito que somos sempre responsáveis, né? Ou seja, então, essa transformação, né? Que é o que aparece também aí na última parte do texto da Isabel, e que na fala dela, me parece que essa questão do o sintoma não se cura, ele se transforma. Não me recordo de ter lido, mas sim de ter escutado a Isabel agora nesse momento, né? Então, me parece esses dois pontos que eu gostaria de trazer, né? A questão do lado aonde, esse lugar topológico, e a questão do tornar-se, que me parece central aí, ao menos na minha leitura. Obrigado por escutar-me. Eu vou abrir, então, para 3 perguntas, tá? E para a gente retornar para a mesa. Eu
pediria que as perguntas não se alonguem muito, sejam no máximo de 2 minutos, tá bom? Para a gente ter tempo deles poderem falar e retornar com as falas. Bom, José Mário, você pode falar, porque por enquanto só tem você inscrito. Vamos esperar mais inscrições, mas vamos começando. Bom, a minha pergunta é, porque eu não li o texto da Isabel, então eu não tenho como comentar a partir do texto dela, que eu escutei pela primeira vez hoje. Mas os comentários que foram colocados aí e fizeram... o motivo pelo qual eu vim participar dessa live é justamente porque eu estou lendo o Seminário do Ato atualmente. E no capítulo 7, parece, 10 de janeiro, Lacan trabalha novamente essa questão do Voesvar, Zoris Verden. Só que ele trata desse assunto a partir de 3 aspectos que eu gostaria de colocar em circulação para a discussão, que é a diferença que ele faz entre a falta, a perda e a causa. São 3 momentos. Na verdade, ele diz que, porque Lacan parte, na verdade, a Isabel falou aí do Descartes, mas o Lacan, no seminário 15 do Ato, ele faz uma subversão de Descartes, não é isso? Ele faz um cogito lacaniano. E ele parte exatamente do ou não penso ou não sou. E ele começa lá no gráfico que ela citou aí, pelo menos o esboço do grupo de Klein, que são os 3 vetores, o vetor da alienação, o da verdade e o da transferência. Nesse vetor da alienação, ele coloca o que ele chama de sujeito indeterminado, que é o sujeito da pulsão. Que não é que seja sujeito, porque a pulsão não tem sujeito, mas é o lugar da pulsão, onde há uma indeterminação do sujeito. Lacan vai dizer que esse lugar aí da alienação, lá no lado esquerdo do quadrângulo de Klein, é o lugar da alienação, na medida em que é o lugar do não penso, o não pensar e o sou. Só que ele sou aí é o falso self que ele toma de Winnicott, né? E dizendo que o único self que nós temos é um falso self. E o que, na verdade, vai constituir, porque aí Malinsky falou da constituição do sujeito, na verdade não é uma constituição, mas é uma transformação, porque uma análise ela tem um produto, e o produto da análise, se ela é finalizada, é o desejo do analista. Há uma dessubjetivação. E essa dessubjetivação ela é tributária da perda. É preciso que a falta se transforme. José Mário, eu vou passar para... Você pode concluir, porque já tem quase 3 minutos a sua fala, por favor. Passa rápido, né? Passa rápido. Tá bom, então. Então, era só para pontuar esses 3 aspectos que podem ser discutidos. Tá a diferença entre a falta do início, a perda no final, menos fim, que é a castração, e a causa. O objetuar como causa do desejo. O objetuar como causa do desejo. Muito obrigada. Vou passar para a Yaci, depois, se a Elaine estiver aí, ela volta, tá? Que ela foi colocada aqui na relação. Yaci. Vou falando depois do José Mário, né? É interessante porque justamente eu peguei um trechinho. Achei interessante falar depois do José Mário, porque justamente eu peguei o texto, eu li o texto, e inclusive tirei um pedacinho que eu achei... Estão ouvindo? Sim. Uma citaçãozinha pequena do texto, porque me pareceu interessante para poder tomar em conta uma certa... Enquanto isso, a mesa, porque não tem mais nenhuma inscrição, tá, Eleonora? Me avisa aí, o Maridelma. Não estou vendo mais nenhuma inscrição aqui por enquanto. Eu vou passar para a Elaine. Mas a Elaine, mas ela não está, por enquanto, nenhuma inscrição. Já chamei e ela não se apresentou. Viviane está se inscrevendo.
Fala, Viviane. Pode abrir seu microfone. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu li esse texto, que eu me lembrei que eu estava presente quando foi falado, Isabel. E gostei muito. Essa segunda, o Maurício também, o que ele falou aí do tornar-se e do curar-se. Mas eu fiquei com uma questão que eu queria voltar para a Isabel, quando ela fala na página 53, no final do texto, que é uma escolha forçada entre as duas saídas igualmente enganosas. A causa do desejo ou o outro do discurso. Eu já ouvi você falar sobre isso, mas queria que você falasse um pouquinho mais. Se ele se identifica ao outro do discurso, entra como uma opção pela via da canalice. Eu queria entender um pouquinho mais isso. Não sei se fui clara na minha pergunta. Muito obrigada pela sua questão. Vou passar para a mesa e a gente vai abrir mais uma rodada de perguntas, então, se alguém quiser, pode se inscrever. Vou pedir para a Isabel, Maurício e Ana falarem em relação às perguntas que foram colocadas e vamos ver se assim consegue entrar de novo. Vou colocar algumas palavras em relação ao que José Mário trouxe, né? Porque ele está lendo o seminário 15, e é interessante que quando ele chega, o Lacan chega, aquele grafo, né, do ato analítico, lá no seminário ato analítico, ele já vem trabalhando desde o 14, e ele começa a montar esse gráfico, foi por isso que eu disse que ele passa por 4 escalas em relação ao cogito cartesiano, mas exatamente é para fazer uma diferença com o cogito cartesiano num segundo momento, né? Mas ele parte do cogito, e lá também ele coloca o isso do lado da alienação, estou dizendo no seminário 14, coloca o isso do lado da alienação e o inconsciente na parte de baixo em relação à operação verdade, né? A operação alienação e a operação verdade. Na verdade, essa questão que o Maurício trouxe, né, do S, né, do isso como S, e ali tem um sujeito, né, que sujeito teria ali do lado do isso, que, na verdade, pelo que vem do lado do inconsciente, a gente tem que montar uma gramática do G, né? Nesse sentido que eu fiz logo que eu começo o trabalho, eu pergunto, seria o eu gramatical do fantasma? Porque essas coisas, né, estão no próprio tempo da análise, né? Porque como é que o sujeito que vem demandar uma análise chega a uma demanda, né, a uma transferência que permite que ele faça a construção necessária para ele interrogar, né, o próprio G colocado no lugar do isso. O G enquanto essa estrutura gramatical pulsional, né? Porque a análise, na verdade, são construções. Por exemplo, quando a gente diz que chega ao dizer, quando é que aquele que se analisa se implica com aquilo mesmo que ele teve que construir para poder tomar em conta aquilo que diz, né? Porque o paciente não chega assim, né? Então, como é que eu monto uma gramática pulsional, né, que vai colocar algo do G lá no isso, e ainda o G vai ser uma máscara, né? Vamos dizer assim, uma máscara de proteção para o próprio sujeito, enquanto a gramática pulsional. Então, são vários movimentos. Por exemplo, a perda, né, ela volta cada vez que o sujeito busca alguma coisa, né? Essa perda que o sujeito, por exemplo, verifica pelo tracionário. O tracionário, quando se tem acesso à repetição pelo tracionário, o próprio tracionário é marca da perda do sujeito, né? E ali já está uma falta, né? E tem outra falta, porque, na verdade, opera com 2 faltas. A falta do menos φ, que vem lá pelo lado do inconsciente. Na verdade, como é que eu monto, né, esse artefato para operar já na análise nesse nível, já que o A está vindo, vamos dizer assim, para ocupar, como até está no seminário da angústia, por exemplo, esse lugar do falo negativado, desse menos φ como lugar da castração. Então, são, na verdade, de várias torções que vai para a questão topológica, né? Não é por acaso que Lacan já estava em Lacan, né? Em Freud, o tal do ovo podre é topológico, né? Lá da segunda tópica,
né? Mas que Lacan chama de ovo podre de Freud, mas também Lacan faz uma série de gráficos e eles são todos topológicos, né? Que são esses lugares que são discursivos. Bom, agora é o que me ocorreu dizer, José Mário, e para Viviane, lá para o final do texto, onde eu digo isso, né, que a escolha é forçada, tem uma escolha forçada entre duas saídas. Também a escolha é forçada em relação à alienação, né? Porque, por exemplo, o que diz respeito à castração, ela é sem saída. Como até a Ana Costa, acho que foi a Ana Costa que falou, né, que Lacan parte da castração, né, em relação a como é ocupado pelo objeto A esse lugar mesmo de menos fio da castração. Bom, mas o que acontece aí? A escolha é forçada em relação a como eu não tenho como não entrar na alienação. Por exemplo, na alienação é o S sem sujeito. Se eu coloco o G lá para o lugar do isso, no sentido de trabalhar, o que eu tenho é, na verdade, o sujeito determinado por um discurso, porque a análise vai trabalhando com aquilo que vai se dizendo na análise. O próprio material da análise é isso que se diz, isso que fica como dizer, é tudo construído. Então, na verdade, se constrói toda uma rede significante, uma teia, né, em relação ao que o sujeito está suspenso, e é com que o analista trabalha. Nesse sentido, a própria alienação é a escolha forçada. A outra coisa dessas duas saídas, elas são enganosas, porque não tem identificação. Se ele se identifica ao objeto, se o sujeito, na sua divisão, cobrindo a sua divisão, se identifica ao objeto, ele vira, vamos dizer assim, o próprio objeto masoquista de um gozo, né? Já que não tem identificação ao objeto por causa do desejo. Se ele se identifica pelo outro lado ao grande outro, ele faz, vamos dizer assim, um saber ali que leva à canalice, porque ele vai colocar um saber onde é um lugar de não saber, já que todo o saber da análise ele é construído na própria análise. A gente trabalha com aquilo que é construído. O analista não tem saber anterior, ele só conta com sua própria análise. Então, nesse sentido, com que o analista trabalha é aquilo que se constrói na própria análise. Essas identificações seriam falsas, porque, como eu termino o texto, é que não há identificação para esse sujeito. E, por isso, a pergunta que tipo de responsabilidade é, porque não é pelo campo das identificações que permaneceria o gozo masoquista na estrutura, né? Então, se não é o sujeito, se vai para o fim e vai produzir um analista, é quanto essa divisão e não tem sutura. É sempre com essa divisão, é sempre nesse paradoxo. Não é? E, na verdade, ele só resta, se produzir um analista, e ele tem uma transferência, então, uma transferência com discurso, é uma transferência com o discurso da psicanálise, ele só se sustenta pelo resto do dizer. Em ato. É a cada vez que ele fala que ele, na verdade, sustenta uma prática, sustenta esse discurso. Bom, agora foi o que me ocorreu falar. Tá bom, Isabel, obrigada. Eu vou passar a palavra a Maurício e Ana, vocês querem comentar alguma coisa? Depois tem mais a Yaci, se ela voltar, e tem uma questão que eu vou colocar, mas que remete à mesa, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa em relação às perguntas que foram colocadas, na sequência, eu vou passar a vocês três, Isabel, Maurício e Ana, tentarem fazer uma troca entre o que Maurício e Ana também trouxeram, para a Isabel poder falar em relação a isso. Eu queria voltar um pouco para ter uma conversa, digamos assim, com a questão que Isabel falou a respeito do cógito cartesiano, que, enfim, que eu acho que a Isabel colocou na apresentação um momento anterior à posição enunciativa do penso logo sou, que é a dúvida e tudo mais. Só que a consequência, me parece, de ruptura que Lacan propõe, né, essa ruptura do cógito, está, né, e do qual deriva a ciência moderna, está nessa frase, né, que Lacan desdobra justamente também no ato analítico ali, para subverter, né? E acho importante pensar isso, porque
diz respeito, me parece, dá para fazer uma ligação com algo que é uma dificuldade, né, que se coloca hoje, e que tanto Isabel quanto eu começamos falando disso, né, sobre o mercado do saber, em que a psicanálise está entrando, né, a dita psicanálise está entrando, claro, também em relação a alguns que se declaram psicanalistas, né, no mercado, até mesmo com influência, né? Então, acho que aí tem algo que é importante destacar e que me parece que uma colocação do Lacan contribui para se pensar, que ele vai dizer que, num breve discurso aos psiquiatras, né, de 67, não me lembro exatamente o ano, enfim, ele vai enunciar algo muito paradoxal. Ele vai chamar o sujeito puro da ciência, como um sujeito puro no sentido justamente que vela a condição, né, do fantasma. São os termos que ele coloca. E que entra, né, na relação que ele fala em outros momentos, sobre a questão da foraclusão. Mas acho que o mercado do saber e o neoliberalismo, como Isabel trouxe, não é possível de acontecer sem essa relação, essa transformação. Falaram em transformação, mas em todo caso tem corte, né, ali, corte cartesiano, do qual o efeito do progresso, esse é um termo do Lacan, do progresso da ciência, leva à segregação. Ele diz, o futuro do mercado comum vai produzir cada vez mais, né, que eu chamo de uma lógica da segregação, que tem efeitos justamente na sua aliança com o capitalismo. Então, eu penso que esse mercado do saber visa esse sujeito puro de um lado da ilusão, vamos dizer assim, né? Que é diferente do que seria, digamos, a condição da produção do sujeito na ciência, no sentido da matemática, sujeito, né, puro, que Lacan fala, né? Que ali ele vai dizer, não existe sujeito puro a não ser sujeito, né, da ciência. Porque o falante ali coloca em causa o corpo. E, nesse sentido, é o vivo. É uma expressão dele também nesse texto do breve discurso aos psiquiatras. Eu acho que tem uma ligação, me parece, entre ciência e capitalismo, né, vamos dizer, um entrelaçamento que faz com que a questão, digamos, da produção de um saber, numa totalidade, vamos dizer, uma totalização, essa ilusão, e também uma série de outros elementos que às vezes, trazem dificuldade ao nosso tempo, que a gente precisaria aprofundar mais, né, falar mais e discutir mais, porque também deriva dessa condição da ruptura. Ela não está só na dinâmica, vamos dizer, do gozo, do capital, ela está nesta junção da tecnociência, quer dizer, onde entra a condição do neoliberalismo, do capitalismo atual. Então, acho que isso afeta bastante, e é algo que a gente precisa se debruçar, eu acho, justamente a questão da demanda de formação. Enfim, eu queria colocar essa questão que vai um pouco
no debate, no diálogo com a questão da Isabel. Isabel, você quer falar alguma coisa? Ou o Maurício fala e depois você fala? Para Maurício, que se Maurício Fala, quer falar. Maurício. Eu vou fazer um breve comentário também em relação a isso que o Simil trouxe, né? Um prazer revê-lo também, Simil, que é nessa questão do sou, né? Eu sou desse cogito, né? Do cogito ergo sum e tal. Me chama sempre muita atenção essa homofonia com aquilo que, né, se Descartes dispensa o logo sou, Lacan em algum momento, né, vai falar de algo como eu falo, né, logo sou, e aí vem essa homofonia com o soar, né? Então, se falo, eu sou, de soar, né? Então, me parece que daí também abre possibilidades não para esse sou do ser, do eu, do ego, enfim, mas esse sou do soar, que me parece que também abre mais para esse campo do gozo, né? Aquilo que a Isabel dizia de que não se trata do ser humano, mas do ser falante, né? Essa passagem do ser humano para o ser falante, e esse ser falante estamos no campo do gozo, né? Então, quer dizer, no campo do gozo desse corpo, né? Do ancor, né? Desse gozo que está no corpo, e que também parece que isso que tu diz da liberdade, do fim da análise, parece ser de uma outra causa, né? Não de uma constituição do sujeito, mas de uma outra causalidade que produz essa liberdade, né? E que me parece que tem a ver com esse direcionamento, o que fazer com esse gozo aí do fim da análise, né? Então, era mais nessa direção que eu gostaria de comentar. Vou passar a palavra, então, para Iaci Pádua. Eu estava comentando, né, quando vocês não ouviam, eu estava achando interessante falar depois do José Mário, porque ele não tinha ainda lido o texto e fazia as questões com essa surpresa de estar escutando o texto pela primeira vez. E eu tinha lido o texto e tinha retirado um trechinho, porque achei interessante. Inclusive, está muito próximo do que vocês estão dizendo agora, do que a Ana Costa acabou de dizer, em relação a todos os efeitos que a gente sofre em relação aos discursos vigentes, toda essa questão que o Maurício está colocando em jogo como uma possibilidade de entrada pelo ato analítico, pelo discurso do analista, ou por essa experiência do sujeito lá na análise, né? Na página 47, Isabel fala assim: o sujeito depende dessa causa que o faz dividido e que se chama objeto A, já que o sujeito não é causa de si, e sim consequência da perda, do objeto A enquanto perda. E quando eu li esse trechinho, eu fiquei pensando, porque ela estava comentando lá uma questão da perda do sujeito, e me pareceu muito interessante, porque dessa forma como ela está trazendo, essa perda do sujeito, tanto parece que marca o fim, não sei, ou marca a queda, diria, talvez, né? Dessa ambiguidade que a gente pode encontrar nessa expressão, a perda do sujeito. Por que marcaria essa... Até quero perguntar a Isabel se está em relação a isso que ela colocou, né? Se eu li lá o que ela estava querendo dizer, o que ela estava dizendo. Porque me parece que, quando ela coloca a perda do sujeito, e ali eu já não encontro uma ambiguidade em relação ao fato de que ela está colocando a perda a partir desse atravessamento do sujeito em relação aos paradoxos do desejo. E também está colocando a falta só podendo funcionar se o sujeito se faz perda. Então, bom, Isabel, se você puder falar um pouco mais sobre isso, eu achei muito importante, porque, na verdade, a questão da ambiguidade é aquilo que nos permite seguir, né? Se vai andando pelas ambiguidades. Por outro lado, isso também precisa ter um corte, né? Quando é que isso pode se apresentar? Quando é que, falando a perda do sujeito, eu não estou entrando num viés ambíguo, mas colocando em jogo a possibilidade que esteja ali um sujeito com certas condições de fala, com dizeres nesse sentido, né?
É a perda do sujeito, porque, na verdade, ele não está ali como objeto, né? Está ali com o seu dizer. E assim, obrigada pela sua questão. Nós temos mais uma questão, uma pessoa inscrita, que é Luiz Guilherme, e ele vai fazer sua pergunta. Peço que seja breve, que já estamos passando das 9 horas, e aí volta para a mesa para Isabel, Ana e Maurício. Tá Boa noite a todos. Eu queria fazer uma contribuição, porque eu falo alemão, e a minha interpretação do título, a priori, é diferente de algumas das interpretações que foram dadas. Eu acho interessante que "wo es war" é uma forma que a gente não tem no português, que é uma terceira pessoa do singular neutra. E eu acho, pela forma com que que está sendo dita a frase, de que ele está se referindo ao subconsciente da pessoa. Então, quando ele fala assim, aonde o meu subconsciente foi, é onde eu estarei. Essa seria a interpretação que eu, falante de alemão, daria para vocês dessa frase. Isso tem um impacto muito grande na interpretação, não sei se ajuda na discussão, porque quando se fala de determinismo, né, determinismo freudiano, eu acho que é isso que ele quis dizer. Tudo que eu experimentei e que não foi processado, não foi entendido pelo ser, eu posso eventualmente me tornar. Quantas vezes a gente vê alguém que foi vítima de abuso e eventualmente se torna um abusador, né? Então, eu acho que é muito por aí que esse título vem a ser. Então, não sei se isso ajuda um pouco a questão do colega aí, mas, enfim, essa é a minha contribuição para essa noite. Muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz Guilherme. Vou passar para a mesa. Isabel, Maurício e Ana. Pensando, né, essa questão que a Ana trouxe, né, da psicanálise no mercado do saber, né, e vindo pela porta dos fundos, né, o que é isso que está acontecendo com a psicanálise, e também que ela chamou a atenção que não é formação analítica, né? Lacan não fala isso, Lacan fala a formação do analista, né? E também, né, como é que nós agora, como é que a psicanálise está no mercado, porque se usa da psicanálise para tudo, né? Até para fazer coisas que não tem nada a ver com a psicanálise, né? E chama de psicanálise. E isso eu acho que tem a ver com a questão de como o próprio objeto A, né, que na análise ele vai precisar ser produzido, essa perda, estávamos falando da perda, né? O objeto A, enquanto traz a perda, ele precisa da produção, na própria análise, por seguir trabalhando, do objeto A como mais de gozar, aquela que é a produção de gozo, inclusive no discurso do mestre, né, que é o discurso que traz a lei, né, que o S1 está lá no lugar do agente, né, faz semblante de lei. Então, para operar com isso, a gente tem certas condições. Lacan diz que um tempo da análise, a própria interpretação e o próprio ensino dele é para produzir esse objeto A enquanto mais de gozar. Esse mais de gozar produzido pelo ser falante, né, enquanto que fala em análise, ele é completamente diferente de um gadget como objeto A. O que acontece, como a Ana estava falando, né, dessa tecnologia que vem da ciência casado com o sistema econômico capitalista, é que é uma oferta muito grande de gadgets que exatamente vão operar ali numa aspiração, que é uma aspiração do ser humano, porque o ser falante vai se encontrar com o limite disso, né? Mas o ser humano, enquanto que fala também, né, ele aspira a alguma coisa do poder e de um domínio, de um saber que pudesse dominar, ali onde ele sente insuficiências, ali onde faz sintomas, né? E o capitalismo oferece objeto A, mas objeto A que não é o objeto A como Lacan, né, coloca para desenvolver numa análise, né, que se fala para produzir isso. Por isso eu chamei de acontecimento, em 1920, Freud se deparar com esse gozo na estrutura, porque ele ali se deparou que tem alguma coisa que só se resolve pela prática,
né? O que vai ser praticado ali, né? O final de análise tem a ver com essa prática enquanto ética, né? Então, nós estamos realmente vivendo esse problema aí, como a Ana traz, que está tão terrível que, por exemplo, o próprio discurso do direito, que tem com Kant, com Sade, né, que tem questões bem avançadas em relação à questão do direito e dos deveres com gozo, né, está cada vez também mais empobrecido em termos de acusações e defesas, que nós sabemos que hoje tudo se entra com processos, né? Nós estamos vivendo um tempo assim. Ao mesmo tempo que isso vai contra a psicanálise, isso, de alguma maneira, por ter algo foratuído, mostra como é que se tem, como é necessária, né, esse desenvolvimento de discurso que Freud e Lacan propõem para a nossa época, né? O difícil é que essas promessas de felicidade, esses experts, o que eles fornecem com o capitalismo se adianta, né? E as pessoas sonham com essa esperança de felicidade, né, lá nesse lugar, vamos dizer, onde tem a divisão do sujeito. E também achei interessante o que Maurício... Eu achei um monte de coisa interessante, eu estou tentando lembrar, mas é tanta coisa que agora não posso. Mas o que Maurício trouxe da transformação do gozo, em termos da estrutura, isso é o que Freud coloca como, vamos dizer assim, o que em Freud a gente pode chamar do inédito de Freud, né? Isso que é radicalmente o que Freud nos traz em relação ao saber no lugar da verdade, né? Seria essa transformação. Só que as análises, às vezes, não vão até aí. E, realmente, essa questão do fim de análise é uma questão para a formação dos analistas, né? Não formação analítica, como disse a Ana. Aí, a Si, que pegou essa parte do texto para colocar a perda e a falta, né? Porque, na verdade, Lacan aponta a duas faltas, porque vem o menos fi do lado da operação verdade e vem o azinho como falta enquanto reproduz a perda. E é com isso que opera. Então, na verdade, o A, quando se coloca, quando retorna ali no lugar do menos fi, como a Ana colocou, né? Ali se verifica, na própria análise, seja lá dos diferentes As que vêm ali, pequenos As que vêm ali, né? Principalmente o olhar e a voz, como é que, de alguma maneira, aquilo se sutura, mas já na própria experiência da análise. Tanto é que, se a gente passar para os discursos, né, o analista, enquanto ele é um objeto A, ele vai ser semblante no discurso dele. E ele é a última evitação da castração na própria análise, né? Por isso que o analista ele é produzido pelo analisante, já que o analisante não se analisaria sem o analista produzido como objeto A, lá em relação à causa do desejo, sendo que primeiro produz como mais de gozar, não é? Então, como é que se dão essas operações? Porque o analista é um objeto A, né? Mas é um objeto lá no discurso dele, né? E é exatamente se produz o analista quando esse semblante do analista também vamos dizer assim, interrogado, né? Porque, na verdade, pelos discursos vão se interrogando vários semblantes, né? Inclusive o semblante no discurso do analista. A gente aqui não vamos entrar nessa questão, mas são vários movimentos da própria análise. Não sei, eu peguei essa questão que o Maurício trouxe da transformação do gozo, eu achei bem interessante. Gostaria de continuar trabalhando sobre isso. Ana, Maurício, querem falar alguma coisa? Comentar? Posso, pelo giro, né, que estamos, posso falar? Tá bom. Pode. E acho muito importante que a gente trabalhe sobre esse tema, porque, claro, que tem aqui, né, todo o desdobramento que o texto da Isabel e que ela trouxe, agora, como diz o Maurício, foi um acréscimo ao texto, passando 10 anos, como ela disse, então tem desdobramentos e tem um acréscimo,
E acho super importante porque também algo que traz esse texto da Isabel, né, é o tema da responsabilidade. E um pouco eu tomo esse tempo, esse momento que estamos, em que, aliás, o Brasil é diferente das outras partes do mundo. No Brasil, a psicanálise faz sucesso no mercado do saber. Isso. E nos outros lugares, não. Porque, justamente, não tem a adesão, digamos, dos influencers, né, da mídia. Então, a adesão dos psicanalistas como influencers, os que se declaram assim. Que a responsabilidade das instituições analíticas e do analista ligado às instituições cresce nesse sentido, né? Não só de indicar todo esse desdobramento que é tão assim muito importante, né? E o desenvolvimento que a Isabel dá ao texto, com todo o desdobramento que ela traz, né, na leitura, acho muito importante, como também situar, né, essa relação na saída, vamos dizer, com a questão da instituição. Porque justamente o que diferencia, vamos dizer, essa oferta do saber, o mercado do saber, o que vai fazer diferença não é só o analista, né, sozinho, mas a possibilidade que as instituições de analistas se posicionem e tomem a responsabilidade em relação a isso que se produz no que seria a extensão. Então, nesse sentido, acho que a nossa conversa aqui hoje é fundamental e acho que é algo que precisa continuar, né? E esse ponto, para mim, neste momento, que é o tema da responsabilidade, né, que a Isabel toma a partir da frase do Freud, dos desdobramentos, esse tema, para mim, é fundamental de tomar a letra. Ok, Ana. Eu gostaria, sim, na verdade, né, numa palavra, dizer obrigado, porque o debate hoje me fez pensar várias coisas e avançar sobre alguns pontos que eu tenho dificuldade também para avançar, principalmente esse que a Ana comentava agora e que a Ana e a Isabel abordaram bastante na fala delas, né? Que é essa relação da psicanálise no mercado de saber, né? Um tempo eu conversava com uma colega, aí um tempo atrás, e ela me dizia uma coisa assim, olha, mas isso pode ser interessante, porque ao invés das pessoas estarem buscando, sei lá, autoajuda na internet e tal, estão ouvindo alguma coisa de psicanálise, e isso pode fazer com que o sujeito comece a se questionar ou a buscar uma análise, e aí na busca de uma análise, começa um movimento mais analítico mesmo, desse sujeito buscar análise e tal. E ela me dizia de ver essa questão dos influencers e tal com bons olhos, assim. E eu bastante receoso com tudo isso, mas não conseguia formular muito bem. E sabe que hoje, escutando vocês, me parece que me foi importante para avançar nesse ponto de pensar a lógica que está por detrás disso, né? A psicanálise nesse lugar da mercadoria, né? Que aí entramos no discurso capitalista, que não é o discurso do analista e que está inclusive fora dos 4 discursos, né? Quando Lacan fala do discurso capitalista, quer dizer, ele fala em outro momento, né? E claro, ele citou como o discurso do mestre moderno, mas ele vai colocar ali como o sujeito fica excluído, né? Porque a relação é digamos, com o próprio objeto, né? Do gozo com o objeto, e o sujeito fica excluído. Então, quer dizer, como pensar essa lógica que se apresenta numa roupagem psicanalítica, mas que está operando numa outra lógica, né?
Eu acho que, assim, eu consegui, ao menos escutando vocês, avançar um pouco nesse sentido de que, para mim, era um mal-estar e eu não consegui, acho que ainda não consigo muito bem, né, formular melhor isso. Mas eu agradeço as colegas aí, porque me fez pensar muito essa questão. É isso. Muito obrigado. Obrigada. Isabel, quer falar mais alguma coisa? Eu também quero Rapidamente. agradecer a todos que participaram e queria agradecer especialmente a Ana Costa e Maurício Malisca por terem o trabalho de ler, pensar e trazerem questões novas também para eu pensar. Foi um prazer. Não foi um trabalho, não foi um prazer. Mas que dá trabalho também. Dá trabalho, por isso Dá obrigada. trabalho, mas foi muito bom. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Foi um prazer, é só para dizer que também é um prazer mesmo, realmente, conversar. Gente, foi muito bom. Eu quero agradecer também a Ana, ao Maurício, a todos presentes, mas especialmente eles dois que foram convidados e aceitaram, tiveram um trabalho, que dá trabalho também, né? Mas é muito boa essa troca, e eu acho que o trabalho de hoje, assim, para mim, que estava aqui mais na coordenação, foi muito, muito importante a fala de cada um. Eu acho que ficam questões para a gente seguir trabalhando, e espero que possamos seguir trabalhando. Gostei muito desse formato de trabalho com colegas de outras instituições, porque essa coisa de live, de influencer, isso também não me caiu lá muito bem, Maurício, nem você e Ana, nem você. Mas esse modelo de trabalho, eu acho que é uma coisa que a gente pode praticar mesmo, né? Poder se escutar, poder ter tempo. A gente fica um pouco ansiosa aqui com os tempos, porque já vai dar quase 9h30, né? Mas é assim, quem puder fica também um pouco mais, e quem não puder também não fica, né? A gente tenta, né? E a gente ainda tem que se haver com os probleminhas da internet, né? Temos os benefícios, porque Maurício está em Florianópolis, Ana está em Porto Alegre, né? Isabel está em Niterói, eu também, Mário Simmel estava em Brasília, penso eu, e outros estão em outros lugares. Então, a internet também nos traz essa possibilidade. A Simone, que está em São Paulo, que agora eu vi aqui, tem gente de São Paulo, de Volta Redonda, tem de vários lugares, gente, muito bom mesmo. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E boa noite, então, a todos. Boa noite, foi ótimo o trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Vai ter a próxima, tá? Tchau, Ana Costa. Boa noite. Tchau, obrigada.